Histórias assombradas. Vamos lá, então. A maledite desgraçada destruiu minha família. Vamos ver. Olá, Aninha, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana, eu amo. Moro no Espírito Santo e foi onde tudo começou. Peguem a pipoca e o suquinho natural, pois o relato é meio longo. É médio, tá, gente? Não se esqueçam de deixar o like, isso aí. Então, Aninha, vou começar do início de tudo para os assombrados entenderem. Minha mãe, com 15 anos, se casou com meu pai, meu Deus, e o meu pai com 19 anos. E assim, quando minha mãe completou 23 anos, ela já tinha 4 filhos. Somos uma escadinha. Meu irmão mais velho, que aqui vou chamar de... os nomes estão trocados, né? Que aqui vou chamar de Antônio, com 23 anos. O segundo, que vou chamar de Roberto, com 22 anos. Eu com 20, meu irmão mais novo, que aqui vou chamar de João, com 16 anos. Então, João, quando tinha 6 meses, minha mãe cansou do meu pai, pois meu pai, infelizmente, a agredia. Mesmo ela grávida, ele fazia isso. Então ela foi embora e quis levar a gente. É óbvio, ainda bem. Pois meus parentes paternos ganharam a nossa guarda na justiça. Pois minha mãe não tinha emprego e tal. E assim foi a nossa vida sem a nossa mãe. Sem? Ah, tá, porque eles acabaram indo com os parentes, tá. Então assim foi a nossa vida sem a nossa mãe, pois meu pai não deixava... porque foi com os parentes dele. Não deixava ela nos ver. Nós ficávamos com os nossos avós paternos enquanto meu pai trabalhava. E em 2008, a minha avó faleceu. Então ficamos com a nossa tia enquanto ele trabalhava. Então meu pai se casou com uma mulher maravilhosa, que também não deu certo. E desse amor, meu pai teve outro filho. Mas não deu certo. Então essa mulher sumiu no mundo e atualmente eu tenho contato com o meu irmão. Um amorzinho de pessoa. Depois de muitos anos, ele acho que o meu pai, né, o pai dela, depois de muitos anos ele conheceu a Maledite. E é aí que começa o inferno. A Maledite tem 3 filhos, sendo 2 meninas e um menino. E nenhum deles tem pai. Quer dizer, tem pai, mas não conhece, né? Nenhum deles conhece o pai porque nenhum assumiu. Então, depois de um tempo, nós fomos morar todos juntos. Meu pai, a Maledite, os 3 filhos dela e mais 4 filhos do meu pai. Depois de algumas semanas, começaram os maus tratos. Ela deixava a gente passar fome e quando comíamos, E quando a gente comia, eram os parentes dela que nos davam comida. Que era mais no final de semana, pois no dia, durante a semana nós tínhamos que comer na escola. O meu irmão Roberto é o mais escurinho dos irmãos, pois puxamos a cor mais clara da nossa mãe e ele puxou a cor mais do meu pai, sendo um negro tipo cor de jambo. E a Maledite sempre falava que ele não era filho do meu pai por ser escuro. E nós éramos mais claros. Ai, gente, que cabeça. Então, meu pai foi tomando ódio do meu irmão. Em vez de tomar ódio dela, do meu irmão. E qualquer coisa que ele fizesse, o meu pai o agredia. Meu irmão dormia na rua. E eu sofria muito, pois é meu irmão, né? E isso acontecia tanto que acabou virando rotina. E eu cansei disso, Ana. Entrei em contato com a minha mãe escondido. E numa sexta-feira, meu irmão foi morar com a nossa mãe. E assim acabou o sofrimento dele. Até que começou com o meu irmão Antônio. Peraí. Teve uma vez, Ana, que meu irmão estava brincando debaixo da garagem. Debaixo da garagem que estava o carro. Até então estava tudo tranquilo, até que meu pai chegou e o pneu do carro estava vazio. E a minha madrasta, a Maledite, jogou a culpa toda em cima do meu irmão. E o meu pai acreditou. E deu uma surra nele. Cadê?
Bom, acabou que os vizinhos viram que que meu irmão estava apanhando, entraram no meio e a justiça acabou declarando que o meu pai não poderia chegar a menos de 3 metros do meu irmão. É isso, né? O máximo é 3 metros de distância. Meses depois, minha madrasta tentou agredir o João. Ele fugiu de casa e foi para casa da minha mãe também. E ela também queria agredir a gente, os que ficaram lá, enfim, o conselho tutelar sabia disso. A gente ia lá no conselho tutelar quase todo mês, pois como meu pai tinha trabalho de carteira assinada, a gente podia ficar com ele. De que adianta, né? Tem carteira assinada, mas... E nisso só ficou eu acordando 5 da manhã para limpar a casa, limpar quintal, lavar roupa, inclusive roupas dos filhos dela, lavar banheiro e tudo mais. Até às 6h30, tá? Acordava 5 da manhã para fazer tudo isso, até 6h30 da manhã tinha que estar tudo feito, até o meu pai sair de casa. E se não tivesse tudo limpo, eu também apanhava. E nessa época eu tinha 8 a 9 anos. Anos se passaram e eu com 14 anos, em novembro de 2016, acabei conhecendo o amor da minha vida. Meu namorado, que atualmente é meu marido, me pediu em namoro e de tanto a minha madrasta falar porcaria pro meu pai. Enfim, não sei. Meu namorado... Acabou que meu namorado... Gente, isso aqui é proibidão, tá? Eu tô cortando aqui os pedaços porque... Enfim, meu namorado peitou meu pai para ele não mais me agredir. Desde então, nenhum deles fez mais isso. E com 15 anos eu me casei. E esqueci de mencionar que eu frequentava a igreja nessa época. E o meu pai era revelado, não sei, acho que revelaram que o meu pai, que havia uma mulher fazendo amarração para o meu pai. Então os pastores faziam a oração e na semana seguinte lá estava o meu pai amarrado de novo, pois ela queria ele e não os filhos. E outra, Ana, ele abandonou os filhos e assumiu o papel de pai dos filhos dela. E inclusive as filhas dela também me agrediam. E se eu levantasse a mão para os filhos da Maledite, ela contava para o meu pai, que ficava arrumando briga. É um vucu-vucu. E aí, e foi assim por 7 anos. Me cansei de tudo, mas hoje eu tenho a consciência de que o meu pai não tinha culpa, pois ele não fez porque ele quis. Hoje eles estão há 11 anos juntos. E antes, o meu pai era um negão, forte, saudável, de 130 quilos. Hoje, ele está bem magro e trabalha igual um condenado para bancar a Maledite e as suas filhas. Infelizmente, hoje ele é alcoólatra e hoje ele agride ela. Eu acredito que ele faz isso por conta dos trabalhos que ela fez para ele. Atualmente, meus 3 irmãos também não estão bem. Eu tenho 20 anos e meu marido 27 anos, somos muito felizes e daqui 2 dias vamos fazer 5 anos de casados. Sem filhos, só para constar. E os filhos da Maledite? Uma caiu na vida e só sabe, enfim, ficar com todo mundo. A outra também não tá bem, caiu no mundo das drogas. Ela... Tá, o outro só sabe ficar no celular, ou seja, acho que também não trabalha, enfim. Eu vivo bem, meu marido tem um ótimo emprego, recebe bem. Hoje vivemos de aluguel, mas a nossa casinha é super confortável, não passo fome, graças a Deus. Somos pais de uma felina, meu marido me dá tudo que eu quero, não me nega nada. E a Maledite morre de inveja disso, pois na igreja também foi revelado que ela não gosta de me ver feliz. Óbvio que não desde lá do início, né? E creio que por viver assim, eu acabei virando também uma Maledite. Mas isso fica para um outro relato. Beijos, Ana, amo você de paixão. Beijos nos filhos de 4 patas. Beijos na família. Deus abençoe vocês sempre. Muito obrigada. Um beijo para você.
sei lá. Eu não sei se é um erro que puxa outro, é uma coisa que puxa outra, que vira uma bola de neve, é um comportamento ruim que atrai espíritos ruins e espíritos ruins puxam mais comportamentos ruins e é uma bagunça só, não é? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.